Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 1 de João, capítulo 2, versículos de 15 a 17. Primeira João, capítulo 2, versículo de 15 a 17. Quantos se encontraram? Diga amém. 1 João, capítulo 2, de 15 a 17. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje pela manhã, nós tivemos a última EBD do ano. E para quem não sabe, hoje é o dia da Bíblia. E foi bem legal a EBD hoje, foi muito bom. Porque nós tivemos a oportunidade de aprender muito sobre a Bíblia, sobre a tradução da Bíblia. Oramos pelos países que ainda não têm a Bíblia e os povos que ainda não têm a Bíblia em seu idioma. Foi um tempo muito legal e aprendemos também mais sobre a palavra de Deus. E agora nós vamos ler esses 3 versículos aí de 1 João capítulo 2, 15 a 17. Vamos ler todos juntos? Pode colocar Almeida atualizada, Manu, por favor? NAA, a tradução. Muito bem, vamos ler todos juntos aqui? Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que o Senhor, por sua graça, nos abençoe e nos dirija na exposição desse texto, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre amores em conflito. Nós vamos falar sobre não ameis o mundo. Quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que desde o Jardim do Éden, desde a criação, existe uma batalha espiritual que está sendo travada. E essa batalha espiritual, meus irmãos, ela é travada no campo dos afetos. No campo dos afetos. Ou seja, quem você ama mais. O cristão verdadeiro, ele é revelado não pelo que ele diz crer, mas pelo que ele ama. O cristão verdadeiro é revelado não pelo que ele diz crer, mas por aquilo que ele ama. Então, não importa apenas o que você crê. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Evangelho. Para Deus, o importante também é aquilo que você ama. E principalmente aquilo que você mais ama. Se nós pegarmos toda a lei de Deus, Jesus resumiu em 2 grandes mandamentos. Se você quer agradar a Deus, se você quer cumprir a lei de Deus, você precisa fazer o que, igreja? Amar a Deus acima de todas as coisas, ou seja, o seu amor maior pertence ao Senhor, pertence a Deus. E amar ao próximo como a ti mesmo. Então, toda a lei, todos os mandamentos de Deus estão resumidos em 2 grandes mandamentos. Porque o Senhor se importa com o seu amor. Quem você tem amado mais? Veja, meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não começa no livro de Gênesis com um problema intelectual, mas com um problema de amor. Em Gênesis 3, Eva não deixa de conhecer a palavra de Deus. Ela passa a desejar algo mais do que a Deus. Você pode ter boa doutrina, você pode ser ortodoxo, ser tradicional,
ter muito conhecimento bíblico, mas se você não amar a Deus acima de todas as coisas, isso não valerá de nada. Não é isso que diz lá em 1 Coríntios? Se eu tiver tudo isso e não tiver amor, de nada me adianta. Deus deseja que você o ame mais do que todas as coisas. E esse foi o problema de Eva, e foi o problema de Adão também. Quando nós lemos o versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que Eva passa a desejar algo mais do que a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. O que é que você mais deseja nessa vida? O que é que você mais almeja? Qual é o seu maior sonho? Aonde você quer chegar? O que faz você se levantar todas as manhãs? Esse é o seu maior amor. João, aqui nessa carta, ele escreve sabendo que a mesma tentação que Eva passou lá, de desejar algo mais do que a Deus, é a tentação que nós enfrentamos até hoje, todos os dias. E é por essa razão que João não começa falando de doutrina, ele começa falando de afeição. O mundo não vence os cristãos pela negação da fé. O mundo vence os cristãos quando nós passamos a desejar algo mais do que a Deus. Nós vivemos em um mundo extremamente hedonista. O que significa hedonismo? Hedonismo significa, essa palavra hedonismo significa busca pelo prazer. É um mundo que vive em busca de satisfazer os seus desejos. É o mundo em que nós vivemos. E muitas pessoas, elas confrontam isso. Você precisa controlar os seus desejos. Você precisa guardar os seus desejos. Você precisa mortificar os seus desejos. Não é isso que a gente ouve sempre na igreja? Mas hoje eu quero ensinar algo diferente para os irmãos. Como assim, pastor? Você não precisa apenas mortificar os seus desejos, guardar os seus desejos, fugir dos seus desejos. Você precisa ter os seus desejos na coisa certa. Porque o problema do crente não é o desejo. O problema do crente não é a busca pelo prazer, não é a busca pela satisfação, não é a busca pela realização. O problema do crente é aonde ele está buscando esse desejo, aonde ele está buscando essa realização, aonde ele está buscando esse prazer. Porque nós fomos criados sim, para vivermos em prazer. Mas nós não fomos criados para viver nos prazeres do mundo, nós fomos criados para viver tendo prazer em Deus, na sua glória, em viver ao lado do Senhor. O nosso desejo, a nossa afeição, os nossos sentimentos devem ser completamente devotados ao Senhor que nos criou para a sua glória. Eu e você, como cristãos, precisamos desejar e amar a Deus acima de todas as coisas, irmãos. Veja, o maior pecado não é amar o mundo. O maior pecado é não amar o Deus que criou o mundo. Porque o ser humano, ele é um ser sentimental. É interessante que nós, de igrejas mais tradicionais, nós dizemos assim, olha, a fé, ela não é baseada em quê? Em sentimentos. Já ouviu isso? A fé, ela não é baseada em sentimentos. Os sentimentos não são importantes. Quem disse isso, irmão? A fé, de fato, não é baseada em sentimentos apenas. Mas os sentimentos também são importantes. As afeições, os desejos, o nosso amor são importantes. E Deus deseja que tudo isso seja para a glória dEle, seja para o louvor dEle, seja para a exaltação do seu nome. O mundo não vence o cristão pela negação da fé, mas vence o cristão pela substituição do seu amor. Onde está o seu amor? Qual é a coisa que você mais deseja nessa vida, meu irmão? E é sobre isso que nós vamos falar hoje.
Em primeiro lugar, no versículo 15, o apóstolo João, conhecido como discípulo amado de Jesus, ele diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, o texto bíblico é muito claro: o crente não pode amar o mundo. O crente não pode amar o mundo. O que é o mundo aqui? Eu já expliquei isso algumas vezes para os irmãos. A palavra grega aqui, que é traduzida como mundo, é a palavra grega cosmos. Cosmos, ela pode ter 3 traduções diferentes, a depender do contexto. Ela pode significar cosmos, pode significar toda a criação, aquilo que Deus criou, o mundo em que nós vivemos. Cosmos pode significar também todas as pessoas que Deus criou. Por exemplo, João 3,16, Deus amou o mundo. Qual é a palavra ali? Cosmos. Não está falando do planeta, da criação, está falando dos seres humanos. E cosmos também pode ser traduzido como o mundo, um sistema. Que é um sistema que existe desde a entrada do pecado na humanidade. Desde a queda do homem lá em Gênesis 3. A Bíblia diz que esse sistema, meus irmãos, é um sistema que se levanta contra Deus e contra a sua glória. Quem é o príncipe desse sistema, desse mundo, desse cosmos? Satanás. Não é isso que a Bíblia diz? Que ele é o príncipe deste mundo? Este mundo se levanta contra Deus. Esse mundo é um mundo em oposição à vontade de Deus. E ele está em todos os lugares, irmãos. Ele se manifesta na cultura. Ele se manifesta na política. Ele se manifesta na economia mundial. Ele se manifesta, sabe aonde? Nas redes sociais. Ele se manifesta no consumismo desenfreado. Ele se manifesta nesse mundo que nós temos aí fora. E a Bíblia diz que nós não podemos amar esse mundo, ou seja, esse sistema que se levanta em oposição contra Deus. Porque a Bíblia diz que esse mundo passa. Esse sistema um dia acabará. O governo deste príncipe, que é Satanás, tem os dias contados. E então virá o governo do Senhor sobre as nações. E aqueles que depositam sua confiança ou amam esse mundo mais do que o Senhor, também passarão junto com esse sistema. Em 1 João capítulo 5, verso 19, João diz assim: o mundo inteiro jaz no maligno. Então, veja, esse mundo ele nos cerca de todos os lados, irmãos. Ele nos cerca por todos os lados. O mundo inteiro jaz no maligno. Eu quero que você imagine que você está dentro de um bote. E você tem 2 remos em suas mãos. E você está ali numa correnteza. E você precisa remar contra essa correnteza. Essa correnteza, essa força que te empurra em direção ao abismo, é este mundo. É o mundo que tenta nos afastar de Deus, da sua vontade. Esse mundo se levanta contra tudo, diz lá em Apocalipse, contra tudo que se chama pelo nome de Deus. Esse mundo se levanta contra o casamento, contra a família, contra a autoridade da palavra de Deus, contra o evangelho de Cristo, contra a igreja. Esse mundo nos empurra em direção ao abismo. O mundo inteiro está no maligno. Outra característica desse mundo está lá em João 15. João 15, versículos 18 a 19. João 15, 18 a 19. Onde esse mesmo autor, o apóstolo João, ele diz que o mundo odeia os que pertencem a Cristo. Vamos ler aqui? Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar a vocês, odiou a mim. Então, este mundo que jaz no maligno, ele odeia todos os filhos de Deus, todos aqueles que são fiéis ao Senhor.
E ele se levanta contra as pessoas fiéis a Deus, contra as pessoas que amam a Deus. Veja, meus irmãos, quando o apóstolo João fala que nós não podemos amar o mundo, ele não está falando da criação. Ele está falando sobre um sistema de valores que exclui Deus, que promove a autonomia humana e que promove a satisfação do quê? Da carne, em detrimento da glória de Deus. Você tome cuidado. Eu devo tomar cuidado com o mundo. Eu ouvi um pastor falar uma coisa na época da minha conversão, nunca me esqueci. Ele dizia assim, olha, o difícil não é tirar o crente do mundo, difícil mesmo é tirar o mundo do crente. Parece uma palavra tão simplória. Mas, meus irmãos, muitas pessoas se adentram às igrejas. Muitos de nós temos uma vida cristã, uma vida religiosa regular, até lemos a Bíblia, nos tornamos membros de uma igreja e muitas vezes ainda somos influenciados pelos valores do mundo. Agora, o perigo não é você ter contato com o mundo. O perigo é você ter afeição, ter amor, você se apegar com o mundo. Em João 17, verso 15, Jesus, antes de morrer na cruz e subir ao céu, ele ora ao Pai e diz: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Então, Jesus não está dizendo, não amar o mundo não é você ir para o deserto e se trancar dentro de um monastério e ficar lá 24 horas por dia orando e ler a Bíblia. Nós não temos como nos afastar do mundo. Inclusive, Jesus diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Como que nós vamos pregar o evangelho? Como que nós vamos ser sal da terra e luz do mundo se nós estivermos fora do mundo, sem contato com o mundo? A Bíblia não diz para você não ter contato com o mundo. A Bíblia diz para você não amar o mundo. Entende isso? Vamos voltar lá para a ilustração do bote. Você está dentro do bote. Eu disse que aquele rio é o quê? O mundo. Os irmãos percebem, o bote está dentro do rio. Ou seja, nós estamos no mundo. Mas a água do rio não está dentro do bote. Se a água do rio começar a entrar dentro do bote, o que é que acontece? O que acontece, igreja? Afunda. Ou seja, nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. Nós não podemos ser influenciados pelo mundo. Nós não podemos ser comandados, governados pelos princípios desse mundo. Meu irmão, isso é muito sério. Veja, você pode frequentar a igreja e ainda assim pode ter amor pelo mundo. Se seus desejos, planos e prioridades, ao invés de serem moldados por Deus, moldados por Cristo, forem moldados por este mundo, então você está amando o mundo. O problema maior, meus irmãos, como eu disse, não é tirar os crentes do mundo, é tirar o mundo dos crentes. E nós chamamos isso de santificação. A santificação o John Piper fala sobre isso. Santificação é o quê? Você é tirar os desejos pelas coisas desse mundo e desejar cada vez mais a Deus. Desejar cada vez mais a sua glória. Desejar cada vez mais a sua presença, a sua comunhão. Estar diante dele. Nós temos desejado isso, irmãos. Não amem o mundo. Segundo lugar, ainda no verso 15, ele vai nos ensinar que há uma incompatibilidade. Nós temos apenas um coração. E nós somos chamados a amar somente a Deus. Nós não podemos amar o mundo. Nós não podemos ter dois amores. Nós não podemos amar a Deus e ao mundo. Jesus disse, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se nós amamos o mundo, é porque nós não temos amado ao Pai. Não tem como amar essas duas coisas. Você pode amar 2 filhos ou até mais filhos. Você pode ter amor por muitos irmãos, mas você não pode amar
ao mesmo tempo a Deus e o mundo, porque são coisas opostas. Essa mesma verdade é expressa em toda a Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Vamos dar uma olhada aqui na projeção. Tiago 4,4 diz o quê? A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Ó, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus fala: ninguém pode servir a dois senhores. Meus irmãos, nós devemos amar ao Senhor e nós devemos escolher. Eu me lembro de uma música de uma banda que eu gosto muito, uma banda cristã, Resgate. Ele faz a seguinte pergunta: de que lado você está? De que lado? Ou nós somos daqueles que amam ao mundo, ou somos os que amam a Deus. Não existe meio termo. Se nós estamos em cima do muro, nós já não escolher é escolher. Adiar a decisão também é tomar uma decisão. Jesus diz: aquele que não é por mim é contra mim, aquele que não ajunta, espalha. Não existe. Se eu estou no meio termo, se eu estou em cima do muro, a minha decisão é a favor de Cristo ou contra Cristo? Contra Cristo, é isso que a Bíblia fala. O amor, meus irmãos, por Deus, o amor pelo Senhor, é a evidência de que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. 1 João capítulo 2, versículos de 3 a 5, diz que se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Romanos 5,5 diz que, por meio do Espírito Santo que nos foi dado, o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações. A pergunta não é em quem você crê ou em quem você acredita. A pergunta aqui é quem você ama mais, quem governa os seus afetos, o que você mais deseja nessa vida. E aí nós chegamos ao versículo 16, quando João diz: porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então João aqui ele vai descrever como que esse mundo funciona. Eu queria muito a sua atenção. E ele vai dizer que esse mundo, ele atua em 3 frentes. É a estratégia desse mundo para roubar o nosso amor, roubar os nossos desejos, a nossa afeição pelo Senhor. E ele atua em 3 frentes, que vão ser chamados aqui de os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Que eu poderia também trabalhar da seguinte forma: os desejos de satisfazer, o desejo de ter e o desejo de ser. Certo? Então, quando ele diz aqui os desejos da carne, é o desejo de satisfazer. O desejo dos olhos é o desejo de ter, de possuir. E a soberba da vida é o desejo de ser. Então é assim que o mundo trabalha. É assim, essas são as 3 frentes que o mundo usa para tirar o nosso amor pelo Senhor. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, no versículo 6, Moisés descrevendo o momento da queda, ele diz, você pode acompanhar comigo, Gênesis 3, 6, vamos lá? Todos juntos? Aqui na projeção, Gênesis 3, 6. Vamos todos juntos. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha só, irmãos. Então, quando que surge esse mundo, esse sistema? É aqui em Gênesis 3. Os irmãos conseguem perceber
essas três frentes que João trabalha lá aqui no versículo 6 de Gênesis 3, a mulher, ela olha para a árvore e diz que ela era boa para se comer. Esses são os desejos da carne, é a satisfação. Ela também é agradável aos olhos, é o desejo de ter, de possuir. E é desejável para dar entendimento, ou seja, ser como Deus, é o desejo de ser. A mesma coisa que João está falando lá. É assim que o mundo opera. O mundo opera dessa forma: ter, satisfazer e ser. E é assim que muitas pessoas têm se distanciado de Deus. Porque, na verdade, nós somos criados para termos o quê? Termos a Deus e termos tudo aquilo que Ele nos deu. Nós somos chamados a satisfazer, mas nos satisfazer em quem? No Senhor. Nos satisfazemos na companhia dEle, na comunhão com Ele, em quem Ele é. E fomos chamados para sermos imagem e semelhança de Deus, criados para a sua glória. Mas o mundo, irmãos, tem nos afastado cada vez mais do Senhor. Porque o mundo, ele quer nos conduzir a sermos independentes de Deus, a sermos autônomos de Deus, como Satanás fez aqui com Eva. Deus sabe que no dia que vocês comerão, vocês não morrerão, vocês serão como Ele. E o mundo, ele tenta fazer isso. Ele tenta nos trazer glória aos homens, dizer: você é o centro, você é a pessoa mais importante, o importante é ser feliz, o importante é se sentir realizado, o importante é tudo que você quiser, você alcançar. Mas não, meus irmãos, Deus nos criou para a sua glória, Deus nos criou para vivermos na presença dEle, e nada que esse mundo oferece se compara àquilo que Deus nos oferece por meio de Jesus. Amém, irmãos? Nada se compara. Então veja, é muito claro: o desejo da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Essa é a passagem em que Jesus é levado pelo Espírito de Deus para ser tentado no deserto. Observe, meus irmãos, que Adão, ele foi tentado aonde? Num jardim, que tinha o quê? De tudo para ele. Toda árvore do jardim você pode comer. Adão é tentado quando tem tudo e peca. Agora nós vemos a tentação de Jesus, o segundo Adão, o representante de uma nova raça. Mais uma vez Satanás surge para tentar a Jesus. E agora nós veremos que Jesus está no deserto. E ali ele passa 40 dias sem comer. E de repente Satanás surge para tentar a Jesus. O versículo 3 do capítulo 4. Satanás olha para Jesus. Lembra que eu falei lá das 3 áreas em que o mundo atua? Vamos relembrar? Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Que significa o quê? Satisfazer, ter e ser. Certo? Então, olha só o que Satanás fala para Jesus. Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, satisfaça o seu desejo. Você está com fome, coma. Os irmãos conseguem perceber aqui o desejo de satisfazer, ou seja, a concupiscência da carne. Qual é a resposta de Jesus para Satanás, irmãos? Verso 4. Jesus, porém, respondeu:
o ser humano não viverá apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás continua. E ele então diz, Mateus capítulo 4, versículo 8, Satanás leva Jesus até um lugar bem alto e mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele diz o que para Jesus? Tudo isso será teu. Eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. E aqui nós vemos o quê? A concupiscência ou os desejos dos olhos. Olha, isso tudo será teu. Não é isso que Satanás fala até hoje? Isso tudo será teu, se prostrado me adorares. Mas Jesus diz, está escrito, e Jesus fala, somente a Deus prestará culto. O mundo promete glória sem cruz, reino sem obediência, vitória sem sofrimento. Porém, nós somos chamados não a ter as coisas desse mundo. Nós somos chamados, irmãos, a esperar uma herança que nos foi dada na glória pelo Senhor. Mais à frente, em Mateus capítulo 4, versículo 6, um pouquinho antes. Satanás leva Jesus até o pináculo do templo e diz o quê? Lança-te daqui abaixo, se tu és o Filho de Deus. Note que há um confronto de Satanás, como se ele colocasse em xeque a posição de Jesus. Tu és mesmo Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, joga-te daqui, está escrito. Aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Meio que Jesus está questionando o quê? A autoridade de Jesus como Filho de Deus. E aqui nós entramos no ser, a soberba da vida. Ou seja, tu não é o Filho de Deus coisa nenhuma. E Jesus responde o quê no verso 7? Verso 7. Também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Então, meus irmãos, só para os irmãos se lembrarem, a mesma tentação de Adão foi a tentação de Jesus. Ter, ser e satisfazer. E o que é que João está dizendo lá em 1 João, capítulo 2, que nós lemos? Que a mesma tentação de Adão e a mesma tentação de Jesus é o quê? É a nossa tentação até os dias de hoje. Nós somos tentados em ter, ser e satisfazer. Eu quero ilustrar um pouco sobre isso. O tempo inteiro, irmãos, nós somos tentados a nos satisfazer. Nós somos tentados a viver uma vida desenfreada de prazer. Nós achamos que a nossa alegria está em momentos de prazer, seja esse prazer na comida, seja esse prazer na bebida, seja esse prazer no hobby, seja esse prazer na sexualidade, ou em qualquer outra coisa. Nós somos tentados o tempo todo nisso. E tem muitas pessoas aí afora dizendo assim, olha, não, o importante é o quê? É ser feliz. Eu me lembro quando eu estava na universidade, conversando com um colega da universidade, ele disse assim, olha, você só tem uma vida. Você precisa aproveitar essa vida. Aproveitar a sua juventude. E o que ele queria dizer com isso? Se entregar aos prazeres. Satisfazer a sua carne. Não se negar aos seus desejos. É isso que o mundo promete. Mas o mundo não promete somente isso. O mundo promete para mim e para você, meu irmão, também o ter. E as pessoas vivem em busca de ter. E acham que a alegria, que a verdadeira felicidade está em ter. Em ter uma boa casa, em um bairro tranquilo da cidade. Em ter, talvez, um carro do ano, um carro novo.
E muitas pessoas se endividam, entram em financiamentos, em dívidas. Por quê? Porque desejam ter o que não precisam simplesmente para se adequar a um padrão. O padrão do mundo. Porque o mundo diz, e eu vou falar, o que eu vou falar para os irmãos aqui, eu cresci ouvindo isso. Porque o meu pai me dizia isso, todos os dias. Meu filho, trabalhe para ter alguma coisa na vida, porque você é aquilo que você tem. Meu pai me dizia isso, meu pai não era cristão. O mundo diz, você é o que você tem. Mas será que é isso que diz a palavra de Deus? É isso que diz a palavra de Deus, irmãos? Não, a Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia diz que a vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Não é isso que diz a palavra de Deus? A vida do homem não consiste na quantidade de seus bens. Você não é aquilo que você tem. Se você é um filho de Deus, se você é uma pessoa salva em Cristo, você é o homem mais rico dessa terra. Porque você tem aquilo que o ladrão não pode roubar, como diz lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, que a traça e o ferrugem não pode comer. Você tem aquilo, meus irmãos, que os impostos não podem arrancar, que o governo cobra não podem arrancar de você. Você tem aquilo que a inflação não pode arrancar de você. Que as crises econômicas não podem arrancar de você, que as crises imobiliárias não podem arrancar de você, que as pandemias e crises e catástrofes naturais não podem tirar de você. Você tem um tesouro no céu, meu irmão. Você foi comprado pelo sangue de Jesus, e o apóstolo Pedro diz que não foi por ouro, nem prata, nem coisas perecíveis que nós somos comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus. Nós cremos nisso? É isso que a palavra de Deus diz. Mas nós sabemos disso, mas todos os dias nós somos colocados contra a parede. Porque quando nós olhamos para o vizinho, nós vemos o vizinho saindo de casa no carro. E talvez você tenha que ter uma moto. Eu lembro quando era criança, a gente andava de moto, era o meu pai na moto, os irmãos lembram daquela CG 125, né? E aí meu pai montava na moto, a minha mãe na garupa, o meu irmão no meio, que ele era o mais novo, e eu no tanque. E aí meu pai botava uma sacola de um lado, uma sacola do outro, e a gente rodava 33 quilômetros até chegar na cidade de Paulistana para ir para a feira. E aí quando você vive uma vida difícil, você tem dificuldade de pagar as suas contas, e você olha para o lado e você vê o vizinho tirando a Hilux SW4 da garagem, e aí você faz igual a Asaf no Salmo 73. Meu Deus, por que tem que ser assim? Porque muitas vezes nós somos tentados, irmãos. Você não pense que eu não sou tentado nessas coisas. Quantas vezes já passou pela minha cabeça, Senhor, eu podia estar vivendo uma vida mais tranquila, mais confortável, podia estar ganhando mais dinheiro, mas quando eu começo a pensar essas coisas, Deus confronta o meu coração e diz, meu filho, a vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Eu não te chamei para ter coisas nessa terra, eu te chamei para ser uma testemunha entre os povos, entre as nações. Você é herdeiro de uma herança eterna que jamais terá fim. É muito difícil, irmãos. Porque a nossa carne, ela deseja ter. Nós muitas vezes temos filhos. E muitos pais não conseguem dar uma boa educação para os filhos. Talvez não conseguem com frequência comprar boas roupas para os filhos. E muitas vezes é muito difícil para o pai passar por essa. E às vezes a gente olha, talvez muitos pais olham para os filhos dos outros e veem os filhos bem arrumados, na melhor escola da cidade, e aí bate uma tristeza no coração. E eu já ouvi um pai dizer assim, eu gostaria tanto de dar o melhor para os meus filhos, e não consigo. Deixa eu dizer uma coisa para você, o melhor para os seus filhos é isso aqui, olha, a palavra de Deus é o Evangelho de Cristo. Se você puder botar seu filho numa boa escola,
Se você puder enviar ele para fazer uma boa faculdade, seja de medicina, engenharia, direito, glória a Deus. Mas saiba de uma coisa, meus irmãos, não se deixe levar pelos padrões do mundo, não se deixe ser empurrado pela correnteza abaixo. Nós somos um povo escolhido por Deus, e a nossa herança está no céu, e a melhor coisa que nós podemos entregar para os nossos filhos é o evangelho da graça de Deus. É ver eles salvos, é verem eles na glória, e quando Jesus voltar, e aquela multidão toda estiver, aquele coral diante do trono branco, diante do Cristo ressurreto, que venceu a morte, nós podemos olhar para aquelas fileiras diante do Senhor, e vermos os nossos filhos cantando, aleluia, glória a Deus ao Cordeiro. Não vemos nossos filhos desviados, dando trabalho longe do Senhor, mas vermos eles salvos. Talvez eles não terão muito dinheiro, talvez eles não terão um diploma na parede, e se tiver, glória a Deus, irmãos. Não estou dizendo que eles não devem ter, eu estou falando do nosso maior desejo, do nosso maior amor, daquilo que é prioridade na nossa vida. Se eles tiverem, glória a Deus, e eu oro ao Senhor para que essa igreja seja cheia de médicos, de engenheiros, de pessoas que sejam testemunhas nesse mundo, mas isso não é mais importante. Mas muitas vezes, irmãos, nós somos triturados pelo mundo, porque o mundo diz, se você não segue essa cartilha, você não é nada. Não é isso que o mundo diz? Se você não se enquadra, você não é nada. Mas nós não fomos chamados para nos enquadrar, nós somos chamados para nos posicionar. Romanos capítulo 12, verso 1, 2, diz, não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas sejam renovados em vosso modo de pensar. Nós somos chamados, irmãos, a ter um modo de pensar diferente, prioridades diferentes, desejos diferentes, afeições diferentes. Já falamos do satisfazer e do ter, e o ser? É interessante, irmãos, que o mundo diz assim, olha, você precisa ser alguma coisa. Então, a sua vida só terá valido a pena se você chegar no topo da cadeia. E muitas vezes nós somos medidos por isso, o quão alto nós fomos na nossa carreira, às vezes até no ministério. Até no ministério. Ficamos atrás de posição dentro do ministério, dentro da denominação. Nós estamos em busca de coisas grandes. Mas o que a Bíblia diz é que nós precisamos nos esvaziar. A Bíblia diz que Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Você não precisa ser grande. Você só precisa que Cristo seja grande em você. João Batista disse que ele cresça e que eu diminua. É isso que nós precisamos, irmãos. E se Deus nos der a graça de alcançarmos alguma posição nesse mundo, porque Deus é muito servo do Senhor, Ele vai escolher e botar em posições altas. É para que você chegue lá e diga, sabe o quê? Eu estou aqui, não por mim. Eu estou aqui para o louvor, glória e honra do nome do Senhor Jesus. Porque foi Ele que me colocou aqui. A Bíblia fala lá no livro de Apocalipse, nos últimos dias, quando Jesus voltar, fala dos 24 anciãos. Os irmãos já devem ter visto essa passagem. E diz que cada um deles recebe uma coroa. E o mais interessante daquela passagem diz que todos eles pegam suas coroas, retiram suas coroas e vêm e põem aos pés de quem? Do Cordeiro, de Cristo. O Senhor nos dá coroa muitas vezes. Às vezes o Senhor nos dá o privilégio de chegarmos como gerentes de uma empresa. Talvez lá dentro do local onde a gente trabalha, a gente consiga alcançar uma posição, um cargo alto, haver grandes empresários, pessoas conhecidas, até mesmo na política. Mas sabe por que muita gente se perde, irmãos? Porque quando chega lá se apega à coroa que Deus lhe deu. Nós somos chamados a tirar essa coroa e colocar aos pés de Cristo.
Porque tudo em nossas vidas é para a glória de Deus. O apóstolo Paulo ele diz, não tenho minha vida por preciosa, em nada preciosa, contanto que eu consiga cumprir a missão para a qual eu fui chamado. A sua vida só é preciosa. Muita gente diz, nossa vida é preciosa. A sua vida é preciosa se você cumprir o propósito dela, que é glorificar e exaltar o nome daquele que te chamou das trevas para a luz. É assim que nós somos glorificados, mas o mundo nos pressiona. O mundo nos aperta. Ou como a gente fala lá na minha cidade, o mundo nos encarca. O mundo, de todas as formas, ele vai tentar nos arrastar para longe de Deus. E ele sabe quais áreas que nós temos maior dificuldade. Ele sabe. E muitas vezes, o mundo, ele nos solta a mentira de que o nosso valor não está em quem Deus, no que Deus diz sobre nós, mas no que as pessoas falam sobre nós, ou que a sociedade fala sobre nós. Nós vivemos tempos, irmãos, tão mesquinhos, tão complicados. A pessoa pega uma foto e põe lá nas redes sociais, e ela fica aguardando para ver o quanto de engajamento ela vai ter naquela foto. Quantas curtidas, quantos compartilhamentos. E o valor das pessoas hoje está por isso aí. Uma vez eu estava entre alguns pastores, e eu vi aquela conversa ali dos pastores e obreiros que estavam conversando, e eles disseram assim, quantos seguidores você tem na rede social? Hoje nós queremos medir o nosso sucesso de vida, o nosso valor por essas coisas. E às vezes nós até pecamos contra Deus. Começamos a agir como consumistas desenfreados. Começamos a permitir que a sensualidade e a luxúria entrem na nossa vida. Quantos jovens cristãos, irmãos, e jovens, moças cristãs e rapazes cristãos estão vivendo de acordo com o padrão no mundo, porque estão mais em busca de curtidas, de seguidores, de aplausos dos homens do que da glória de Deus. E muitos vão lá e exibem seu corpo, que foi criado para a glória do Senhor, que foi criado para o louvor do Senhor, e exibe nas redes sociais, e exibe por aí afora, porque quer a glória dos homens, porque quer se enquadrar num padrão. Eu ouvi um dia desse uma irmã falando, a colega de trabalho falou para ela, minha irmã, você é tão bonita, seu corpo é tão bonito, e você se veste como uma velha. Porque o padrão do mundo é esse, é sensualidade, é imoralidade, é uma luta. Hoje em dia, meus irmãos, a gente às vezes está em busca de saúde, quer fazer uma academia, é uma luta ir numa academia. Mas quando tem os descrentes lá, que se vestem mal, o pior, muitas vezes, é ver crentes se vestindo como descrentes. E o pior, não falo nem da academia, praia nem se fala. Porque às vezes a gente pensa o seguinte, o pastor Nathan estava conversando com ele sobre esses temas, e ele falando, né, que muitas vezes parece que tem uma linha mágica ali, da calçada para a areia, pode tudo. Onde que está isso na palavra de Deus, irmãos? Eu já expliquei aqui para as irmãs, e vou repetir. Com a Revolução Feminista, no século XIX, um estilista francês, ele fez toda uma coleção. E ele disse que o objetivo dessa coleção era o quê? Mostrar o corpo das mulheres. E foi ele o inventor do biquíni. Do biquíni. Você sabe de onde vem essa palavra biquíni? Essa palavra vem do atol de Biquíni, que são ilhas que ficam lá no Oceano Pacífico. Foi no atol de Biquíni que os Estados Unidos testou a primeira bomba nuclear. E ele botou esse nome porque ele disse, essas peças de roupa vão ser uma bomba na sociedade. Tudo é com propósito, irmãos. É o mundo. E a gente começa a dizer, não é normal, tem nada a ver, pastor, isso é normal. Eu falei, tinha um shotzinho aí de uma banda antigamente, até ela passou algumas vezes aqui para o Bom Jesus, e dizia assim, né? Tem nada a ver
isso é normal, eita coisinha que faz crente se dar mal. E a gente vai permitindo essas coisas na nossa vida, irmãos. Esses dias eu pedi perdão ao Senhor, porque já fui muitas vezes confrontado, mas comecei a pensar sobre a questão do celular. E eu, olhando o celular, quantas horas a gente passa em rede social por dia, irmãos. O brasileiro passa 4 horas e 35 minutos por dia, em média. Eu fiz um dia aqui uma experiência com os jovens da igreja, aí um dizia assim, 7 horas, 8 horas, 9 horas, e assim o nosso tempo vai sendo o quê? Roubado. Isso é o padrão do mundo. E eu pedi perdão ao Senhor, e eu disse, Senhor, eu vou apagar, e apaguei. E o inimigo é tão sagaz, que até o YouTube, rapaz, eu pelejando para apagar esse negócio do meu celular, e ele não apagava. Mas Deus abriu uma porta e eu tirei ele do meu celular. E eu disse assim, eu não quero nada na minha vida que me tire do Senhor. E às vezes a gente está cego pelo mundo. Mas nós precisamos orar a Deus e dizer, Senhor, eu quero te amar mais do que tudo. Eu quero ter prazer. Sabe, muitas vezes, irmão, nós não temos prazer em orar. Você já se viu nessa situação de se ajoelhar, encostar na sua cama, e você começa a orar e parece que as palavras começam a fugir da sua mente? Quem já passou por isso aqui? Eu já passei. Levanta sua mão se você já passou. Não tem vergonha não do irmão, não. E aí você, parece que tem uma força te levantando assim, ó. Tem uma força. A gente não tem prazer em orar. E já aconteceu comigo recente. Por quê, irmãos? Porque nós estamos saturados das coisas desse mundo. Saturados. Nós precisamos, irmãos, amar ao Senhor mais do que tudo. E quando eu falo do celular, não é por nada, porque isso aqui, irmãos, é o mal do século. Nós começamos a perceber o tanto de problema e de consequência que isso está trazendo para a sociedade. A gente ainda não sabe para as crianças, a próxima geração, as consequências sociais, de saúde que isso está trazendo para a sociedade, a gente não sabe. E nós precisamos começar a perceber isso e pedir sabedoria a Deus. Não estou dizendo que a gente não pode ter isso, eu não pretendo abrir mão disso. Mas lembra que eu falei, a questão é aonde está o nosso amor, os nossos desejos. Nós devemos desejar o Senhor acima de tudo, acima de qualquer coisa. Nada pode nos roubar de Deus. Nada. E aí quando a gente entra nessas redes sociais, lembra que eu falei lá do ter, ser e satisfazer? Essa é a nossa maior tentação. Nos comparando o tempo inteiro com a vida de luxo dos outros. O risco que muitos cristãos estão passando ao observar, muitas vezes, serem inseridos até mesmo na pornografia por meio de redes sociais. Meus irmãos, nós devemos abrir os nossos olhos. O mundo está aí. Está aí. Doido para nos tragar, doido para nos arrastar. E para concluir, ele fala de 2 trajetórias. Quem ama o mundo e quem ama a Deus tem 2 fins diferentes. Verso 17. Ora, o mundo passa. Leia comigo. Ora, o mundo passa. Viu? O mundo passa. Bem como os seus desejos, o ter, o ser e o satisfazer que o mundo oferece, isso vai passar. Sabe aquela vida luxuosa? Passa. Sabe aquela beleza dos influencers e das influencers? Muitas vezes, uma beleza até inalcançável. Passa. A velhice chega. Sabe a riqueza, os poderosos, que alcançam os maiores cargos, os melhores lugares na sociedade? Passa. Tudo isso passa. A aparência do mundo passa. Amar o mundo é investir a vida no que está condenado a desaparecer. Mas aquele que faz a vontade de Deus, igreja, permanece para sempre. Meus irmãos, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que abre mão das coisas do mundo, vai receber uma coroa. A vontade do Pai é que creiamos no Filho e façamos aquilo que Ele nos mandou.
Nós somos chamados para andar em amor a Cristo, a sua palavra. No Éden, Adão caiu. No deserto, Cristo venceu. Na cruz, ele pagou o preço. E hoje ele nos chama a viver uma vida que glorifique o seu nome. Somos tentados todos os dias. O mundo é muito atraente. O coração do homem é facilmente seduzido. E é por isso que nós devemos estar o quê? Vigilantes. Nunca vai, eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos, nunca vai chegar o tempo que você vai dizer, não sou mais tentado. Nunca. Só na glória, quando você estiver com Cristo. Aí você não vai ser mais tentado. Mas aqui nesse mundo, você sempre vai ser tentado. Sempre. E é por isso que Jesus diz, vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O crente deve estar alerta. Ele deve estar alerta. Ele deve tomar decisões diárias a fim de obedecer a Deus. Examine quem você tem amado mais. Concluindo. Qual é o seu maior desejo? Veja, a questão não é o que você deseja, é o que você deseja mais. Você pode desejar outras coisas. Amém? Tem problema desejar as coisas dessa terra? Não. O problema é quando você deseja as coisas dessa terra e nesse desejo pelas coisas dessa terra, você começa a abrir mão daquilo que é mais importante, que é Deus na sua vida. Quem ama ao Senhor, coloca Deus sempre como prioridade. Não importa. Examine o seu amor. Arrependa-se de afetos desordenados, de desejos que não estão em Cristo. E olhe para Cristo. E talvez você olhe para esse mundo e diz, Senhor, como que eu vou vencer o mundo? Vamos abrir em João 16, 33. Como que eu posso? João 16, 33. Diante de tantas tentações, de tanto sofrimento. Jesus diz, olha, falei estas coisas, todos juntos? Para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo por você, meu irmão. Tenha coragem, olha para Cristo. Busque a Cristo. Acerte os ponteiros da sua vida com o horário de Deus. Acerte sua vida com o Senhor e viva orientado por esse Deus. Tome cuidado. Não viva orientado pelos desejos da carne. Não busque satisfação nas coisas desse mundo. Não coloque sua identidade nas coisas desse mundo. Vou dar um exemplo. Alguém pergunta assim, diz assim, olha, quem é você? O que você responde para a pessoa? Eu sou fulano. Normalmente, o mundo hoje, assim, o mundo que a gente vive hoje, a pessoa é conhecida muitas vezes pela sua o quê? Profissão, não é isso? Fulano é advogado, engenheiro, é médico, é político, é o prefeito, é o presidente da Câmara dos Vereadores, é o juiz, é o desembargador. Então, esse mundo atrela a nossa identidade, muitas vezes, a nossa posição social. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que a sua principal identidade é que você é filho de Deus. Você pode gravar isso? Você é filho de Deus. Você é servo de Jesus. Guarde isso no seu coração. Outra coisa, não busque exaltar a si mesmo, busque exaltar a Deus em tudo. Se você tiver a oportunidade de Deus lhe colocar em algum lugar, diga assim, glória a Deus. E por fim, não tome decisões pelo espírito dessa época. Não molde seus valores para as coisas desse mundo. Tem muita gente quebrando a cara por causa disso. Vai tomar uma decisão ao invés de pensar nos valores do reino, na vontade de Deus. Quer tomar decisões com base nos princípios do mundo. Isso é muito perigoso. Então, com quem você, solteiros, como é que você escolhe no futuro um marido ou uma esposa?
o mundo vai dizer o seguinte, hoje em dia o mundo, alguns dizem assim, você não precisa nem casar, né? Primeiro começa daí. Você não precisa casar. Mas os que casam dizem assim, olha, você vai casar, você tem que escolher uma pessoa, e aí muitas vezes esse padrão, olha, é status, é riqueza, é ser bem-sucedido na vocação profissional, tantas coisas, beleza, mas a palavra de Deus tem outros princípios. Não que isso tudo não seja importante, mas a palavra de Deus tem outros princípios que são mais importantes. Tem muitas pessoas presas, atreladas em casamentos ruins, pessoas até que cresceram na igreja, porque não escolheram de acordo com os princípios da palavra. Eu vou dar outro exemplo, o trabalho que você vai desempenhar, você vai escolher uma carreira profissional, você tem que fazer isso de acordo com a palavra, a cidade em que você vai morar, a igreja em que você vai congregar, tudo isso. Você deve viver uma vida centrada na glória de Cristo. Você deve viver uma vida que exalte o nome do Senhor. As suas decisões devem ser conduzidas pela palavra, porque um dia você vai receber uma coroa. Amém, irmãos? Vamos orar para a gente concluir essa mensagem. Quero que você curva a sua cabeça aí onde você está e você ore ao Senhor. Fale com Deus nessa hora. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. E eu quero te agradecer porque o Senhor é um Deus tremendo e maravilhoso. Senhor, o Senhor sabe que nós somos dia após dia tentados, somos empurrados em direção a um padrão, o padrão mundano. Mas eu quero, Pai, em nome de Jesus, pedir que o Senhor visite cada crente, cada irmão e irmã que está aqui nessa noite, também os que não vieram, e a começar em mim, Pai, e que o Senhor esteja moldando o nosso caráter, os nossos sentimentos, os nossos desejos, para que nós possamos amar a Cristo, e que nós possamos, ó Pai, tomar decisões, fazer escolhas, fazer projetos, não pensando naquilo que o mundo quer de nós, naquilo que o mundo diz que é legal, que é interessante, mas que nós possamos conduzir as nossas vidas em busca de obedecer a Deus, de fazer a Tua vontade e de viver para a Tua glória e viver aos pés do Senhor. Por isso, meu Deus, nos abençoa. Essa é a minha oração. Se algum de nós que está aqui, porventura, Senhor, temos andado por caminhos tortuosos, ou temos amado o mundo de alguma forma, que o Espírito Santo me convença, nos convença e nos mostre aquilo que precisamos abandonar, práticas que precisamos deixar para trás, e que nós possamos voltar ao primeiro amor, estar aos pés do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?